Pessoal, boa noite. Nós iremos começar aqui a nossa aula de Química Geral 1, tá? Eu acho que foi, eu acho que foi a Angélica que perguntou lá no grupo se a gente iria fazer mais duas atividades avaliativas ou uma, né? Angélica, pelo tempo eu queria fazer mais duas, mas pelo nosso tempo aqui reduzido, provavelmente eu vou fazer só mais uma, tá? Então eu vou tentar é, mostrar o máximo de conteúdos que eu puder, tá? Pelo menos até a próxima segunda. E aí na segunda eu já posto essa nossa última atividade avaliativa, tá? E aí vai totalizar três atividades. Eu vou corrigir com calma todas aí. E aí eu faço uma média, e essa média dessas três atividades avaliativas será a nota de vocês. Beleza? Eu só consegui corrigir a primeira até agora, tá? Só consegui a primeira. A segunda eu vou começar essa semana, tá? As notas de vocês foram boas, assim. Em relação à primeira atividade avaliativa, foram notas tranquilas, assim. Pessoal, então é o seguinte, ó. Dando continuidade aqui à nossa aula, que a gente está falando aí de estrutura eletrônica dos átomos, né? De ferramentas que servem especificamente de ferramentas que servem para identificar a localização do elétron. Não a localização específica, mas a localização em termos de probabilidade, né? Que é o que a gente trabalha aqui na mecânica quântica, ou seja, com o modelo atômico atual. No modelo atômico atual, eu não tenho a localização precisa do elétron, né? Eu tenho probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região, e essa região é orbital. E aí, para ajudar a caracterizar essa região em que o elétron está localizado, eu preciso de números quânticos. Números quânticos são números que servem para identificar, né? É como se fosse um CEP, né? Então, o número quântico é como se fosse um CEP, né? A gente tem CEP lá do nosso endereço, da nossa rua e tal. Então, o número quântico, ele funciona nessa ideia. E aí, outra coisa, gente. Hoje eu postei também no Classroom um texto complementar sobre números quânticos, que para vocês fazerem a leitura, porque, como eu já tinha falado em várias aulas, né? Geralmente aqui na nossa aula de uma hora, a gente não consegue falar tudo, todos os detalhes, né? E aí no textozinho lá tem alguns detalhes que eu já falei, mas tem outras coisas que eu não falei lá também, para complementar. Então esse texto eu coloquei lá para ajudar vocês, né? Quem está com dúvida para ajudar a clarear as ideias e para quem já entendeu de certa forma, pelo menos para verificar alguns detalhes específicos, tá? Que não deu tempo de falar aqui na aula, certo? É, eu queria mostrar aqui para vocês, gente, essa tabela, né? Já vou fazer uns exemplos aqui para a gente tentar entender tudo. Mas tem essa tabela aqui que é uma tabela muito similar àquela que eu mostrei na aula passada, né? Que ela vai ajudar a gente a entender a relação entre os números quânticos. É óbvio que isso aqui eu já expliquei na aula passada, né? Eu só vou pontuar aqui algumas coisas específicas, tá? Então, na primeira coluna, né? Desde a aula passada vocês já viram. Deixa eu só procurar o ponteiro aqui, gente. Desde a aula passada vocês viram que a gente tem os valores de n, né? E esse n ele vai indicar, obviamente, o número, né? O número da camada ou do nível onde o elétron vai estar, né? E ele também me indica os valores de subníveis e subcamadas. Então aqui embaixo, ó, ele mostra para a gente o significado de cada número quântico, né? Então o n, ele me indica o nível eletrônico, o nível de energia ou a camada. Mas também ele me indica o número de subcamadas. Então, por exemplo, ó, o nível um tá aqui, ó, o nível um tem quantas subcamadas? Só vai ter uma. O nível 2 tem quantas subcamadas? Só vai ter duas. O nível 3 quantas subcamadas? Ele vai ter três, tá? Então, é importante lembrar que o número n, além de indicar o nível, ele vai me indicar a quantidade de subcamadas, de subníveis, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso. Outra coisa, o número de orbitais em cada subcamada, ele é indicado pelo 2L mais um, tá? Então, o 2L mais um ele vai me indicar o número de orbitais em cada subcamada.
Então, por exemplo, ó, a subcamada aqui 1. Quando eu faço esse 1, é o valor de L. Então, quando eu faço 2L mais 1, é a mesma coisa, é a mesma coisa que 2 vezes 1 mais 1, que é 3. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui os três valorzinhos. Então, esses três valores é o número de orbitais em cada subcamada. E também a mesma coisa do número de valores de ml, tá? Então, por exemplo, eu quero saber o número de orbitais que tem em cada subcamada, é só usar a formulazinha, 2L mais 1. Eu vou ter o número de orbitais. E automaticamente vou ter também o número de valores possíveis de ml, tá? Então, é importante que vocês estabeleçam essa relação, tá? Alguém poderia falar assim, professor, e esse subnível zero? Quantos orbitais ele vai ter? É só você jogar na fórmula de novo. 2L mais 1. Quem que é o L? É zero. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então vai ter somente um orbital. Esse orbital zero aqui, tá? Que é esse orbital com valor de ml igual a zero. Outra coisa. Alguém pode perguntar, professor, eu consigo determinar o número de orbitais em um nível, ou seja, em uma camada? Você consegue sim. Basta você fazer o famoso n quadrado. Ou seja, toda vez que você pegar o número n, que é o nível, e elevar ele ao quadrado, você vai saber o número de orbitais dentro daquela camada. Então, por exemplo, ó, vamos aqui. O meu n igual a 2. Tá aqui, ó. N igual a 2, esse quadradinho que eu estou marcando. Quando eu elevo esse 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então quer dizer que eu vou ter 4 orbitais nessa camada. Então, como que eu vou verificar onde é que estão esses 4 orbitais? Vocês vão vir aqui nessa terceira coluna. Então, aqui, ó, o orbital com valor de ml igual a zero e os três orbitais aqui com valor de menos 1, 0 e mais 1. Então, 3 aqui de baixo, um lá de cima dá 4, tá? Então, os orbitais da camada, basta vocês fazerem o cálculozinho, tá? N ao quadrado, o orbital da camada, tá? Então, é importante vocês saberem a diferença, gente, porque é o seguinte, eu posso perguntar numa questão da prova, da atividade avaliativa, eu posso perguntar o número de orbitais de uma camada. Vocês vão ter que usar essa expressão, n ao quadrado. Mas eu posso também perguntar o número de orbitais de uma subcamada, ou seja, só de uma repartição. E aí vocês vão ter que identificar isso, que é através do 2L mais 1, tá? Então tem essa diferença. Número de orbitais de uma camada é uma coisa, e número de orbitais de uma subcamada é outra coisa. Porque na identificação dos elétrons, os elétrons são divididos por escalas. Tem uma camada, né? Que é como se fosse o apartamento, né? É como se fosse o andar que ele tá, né? Essa camada, como se fosse o andar do prédio. Ainda tem uma subcamada, que é como se fosse o apartamento que está dentro desse andar. E ainda tem os cômodos, que é o orbital, que é onde o elétron vai tá localizado. Então, tudo isso que a gente faz, gente, tudo isso que fizemos, são artifícios para identificar, ou pelo menos para colocar rótulos no elétron. Vou rotular esse elétron. Esse elétron ele está no orbital 2s, no orbital 3s. Então, são rótulos que me ajudam a identificar pelo menos uma localização do elétron. Beleza? Então, vocês precisam entender essa questão. Então, eu falo de camadas, que indicam o nível de energia. Eu falo de subcamadas, que já é uma repartição, tá? E aí ainda falo dos orbitais, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Outra coisa, ó. Quando eu vou aqui para quando eu vou aqui para quarta coluna, né? Quando eu vou para quarta coluna, existe uma coisa chamada aqui de número de tipos de orbitais na subcamada. Então, isso aqui a gente já viu, né? Então, por exemplo, esse orbital aqui, ó, com valor zero, né? Orbital com ml igual a zero, ele é um orbital 1s, a gente chama ele de orbital 1s, ou seja, um orbital de um tipo na camada 1. Então, por que ele é um orbital 1s, professor? Porque vocês viram desde a aula de ontem, não, da aula de, que eu não sei que dia que foi na sala, foi segunda-feira, né? Ó, S, P, D, F, né? SPDF. E aí o valor de L ele pode ser zero, ele pode ser um, ele pode ser 2, ele pode ser 3, tá? Então é o seguinte, ó. Então vamos lá. Um orbital que está no nível um e ele tem o valor de ml zero, aliás, ele tem o valor de L igual a zero, né? Então esses daqui que eu estou listando para vocês, tudo isso aqui são valores de L. Então, um orbital no nível um pertencente ao subnível zero, esse zero vale S. Então ele vai ser um orbital do tipo quê? Do tipo 1s. Um orbital
do nível 2, mas com L igual a zero, ele vai ser um orbital 2s. Então esse S, ele está me indicando o valor de L. E aí o L, se ele valer zero, ele é o S. Se ele valer um, ele é o P. Se ele valer 2, ele é o D. Se ele valer 3, ele é o F. Tá? Então é isso. Outra coisa, por exemplo, vamos lá agora, vamos olhar aqui só para o nível 3. Eu quero olhar só para o nível 3 e vou olhar para o subnível 1, tá? Eu vou olhar para o nível 3, subnível 1. Qual a denominação para esse orbital? Vai ser um orbital 3P. Por quê? Porque o subnível 1 equivale aqui, ó, ao P. Então vai ser um orbital 3P, tá? Então, quando eu falei nesse instante, gente, lá quando eu estava falando aqui do número de orbitais da camada 2, né, eu falei que quando eu levo ao quadrado o n igual a 2, eu vou ter o número de orbitais em uma camada. Tá aqui a informação aqui embaixo, no último tópico. Ó. Quando eu elevo, né, o n, eu levo o número quântico principal, né, que é o n ao quadrado, eu vou obter o número de orbitais de uma camada. Então, quando eu pego 2 ao quadrado, eu vou ter quantos orbitais? Vou ter 4. Isso aqui eu acabei de explicar para vocês. Beleza. Então, tá aqui os orbitais. Só que esses orbitais, eles vão ter uma denominação. Por quê? Ó? Vai ser um orbital 2s, que é esse aqui do valor zero, né? E eu ainda vou ter 3 orbitais 2p, tá? Eu vou ter 3 orbitais 2p. São esses orbitais que tá aqui, ó. Menos 1, 0 e mais 1, tá? Então, são esses aqui, tá? Então, no total, quando eu somo um orbital 2s com 3 orbitais 2p, eu vou ter um total de 4 orbitais de dois tipos na camada n igual a 2. Ou seja, por que eu vou ter orbitais de dois tipos? Porque eu vou ter um orbital do tipo S e vou ter um orbital do tipo P, tá? E aí, lá na frente, eu vou comentar com vocês com mais cuidado, com mais calma. Lá na frente, que eu digo em breve, eu vou comentar com vocês a respeito de orbital, né? A nossa ideia de orbital, certo? É... Inclusive, eu já vou falar agora. Essa questão de orbital, né? Eu já falei, mas eu acabei que eu nem coloquei em slide nada específico em relação a isso. O orbital, ele é uma, ele é uma região do espaço ao redor do núcleo, né? Que a gente, onde é muito grande a probabilidade de encontrar o elétron, tá? Então, o que acontece? Isso que eu já falei até na aula passada, né? Lá no modelo de Bohr, a gente tinha as órbitas, né? E essas órbitas, elas eram específicas e me diziam que o elétron estava dentro dessa órbita, no modelo de Bohr. Então, Bohr ele afirmava que o elétron estava nessa órbita circular. Já aqui no modelo atômico atual, nós não iremos usar a ideia de órbita, iremos usar sim a ideia de orbital. Por quê? Porque, de acordo com nossos conhecimentos de mecânica quântica, eu não consigo saber a localização do elétron, tá? Lá pelo princípio da incerteza. Eu não consigo saber a localização do elétron com grande precisão. E aí, a função de onda, lá da equação de Schrödinger, quando eu resolvo a equação e eu tenho a função de onda, quando eu elevo essa função de onda ao quadrado, eu vou ter aquilo que a gente chama de densidade e probabilidade. Ou seja, vai me dar a probabilidade de encontrar esse elétron. Então, no modelo atômico atual, a gente não trabalha com localização específica do elétron, e sim com quantidades estatísticas de localização. Ou seja, eu vou trabalhar com probabilidade. E aí, uma medida da probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região, ela é medida pelo orbital. Então, a região onde há a maior probabilidade de encontrar o elétron é aquilo que a gente chama de orbital. Então, a partir de agora, daqui para frente, na química, quando a gente estiver falando de elétrons, vocês vão ter que se familiarizar com esse nome orbital, tá? Ele me indica uma região. Então, se alguém falar assim, professor, se alguém perguntar para vocês, o que é um orbital? Vocês vão ter que lembrar automaticamente de uma coisa chamada região. É uma região do espaço. É uma região do espaço onde é alta, em que é muito grande ou é alta a probabilidade de encontrar o elétron. É basicamente isso. Certo? Então, eu vou ter orbital do tipo S, vou ter orbital do tipo P, vou ter orbital do tipo D, do tipo F, e assim por diante. E aí, alguém vai falar, professor, de onde é que vai surgir esse orbital do tipo S, tipo P, tipo D? Vai ser de acordo com os números quânticos. E de onde é que surgem os números quânticos? Eles aparecem naturalmente com a resolução da equação de Schrödinger. Tá? Então, no próprio texto que eu mandei hoje para vocês, ele fala isso, ó. Os números quânticos, eles não são escolhidos aleatoriamente, eles têm uma relação entre eles todos. E outra coisa, os números quânticos, eles não são invenção dos cientistas da época, não são invenções da cabeça dos caras. Como eu falei, ele aparece naturalmente com a resolução daquela equação de Schrödinger. Pessoal, tô falando muito rápido, tá dando para entender?
E aí, Márcio, conseguindo entender? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar, gente? Estamos sim, professor. Agora me falem aí. Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Por mim, pode seguir. Ó, essa ideia de orbital é o seguinte, ela é engraçada, porque, por exemplo, se você tem um avião, por exemplo, ele saindo de São Paulo para Brasília, o avião ele vai seguir uma rota, né? Esse avião ele não pode ir para qualquer lugar, ele tem que seguir uma rota e essa rota ela é especificada de acordo com os próprios controladores de voo, né? Ele vai falar assim, ó, de tal altitude, altitude não, de tal longitude para tal longitude você vai ter que estar a 5.000, você vai ter que estar a 3.000 pés. Então, por exemplo, ele está falando que você vai ter que estar a uma determinada altura, né? E aí o avião, é, por exemplo, durante os voos, os pilotos eles têm umas rotas, é como se fossem umas estradas, só que no céu, né? Ele não pode ir para qualquer lugar aleatoriamente, existe a rota, tá? E essa rota de um avião entre duas cidades é uma região mais provável de se localizar esse avião. Então, você tem um avião saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro, existe essa rota que ele tem que percorrer. Então, nessa rota é onde tem a localização mais provável de achar o avião, tá? E, então, o orbital ele tem a mesma ideia, tá? Então, o orbital de um elétron é uma região mais provável de se localizar esse elétron, tá? Então, em termos de probabilidade. Então, vamos lá, ó. Então, ó, essa figurinha aqui, ó, ela mostra basicamente o esqueminha que a gente tem para rotular os elétrons, tá? Do modelo atômico atual, tá? Então, eu tenho quem? Eu tenho camadas, né? Tá aqui, ó, eu tenho camadas, eu tenho subcamadas e eu tenho aqui no meu último nível, eu tenho orbital. Então, é, é como se eu fosse fazendo um zoom na identificação do elétron. Eu tenho uma coisa bem ampla, que é a camada, que não vai me ajudar muito se eu quiser identificar o elétron. Aí eu vou aumentando o meu rigor. Aí eu já vou para uma subcamada, aí já vai ficando um compartimento um pouco menor. E aí eu vou para orbital. E aí já vai diminuindo ainda mais as minhas informações. Tá? Então, por exemplo, vamos aqui embaixo. Ó. Então, o meu nível um, né? O meu N igual a um. Meu N igual a um é uma camada. Então, o N igual a um está me indicando que eu estou na primeira camada, no primeiro nível. Aí alguém vai perguntar assim, professor, e as subcamadas pertencentes a esse nível, ou a essa camada? Eu só vou ter uma, que é o meu L igual a zero. Então, eu só vou ter uma subcamada, o L igual a zero. Tá? E esse L igual a zero corresponde ao meu S. Tá? Então minha subcamada é uma subcamada específica com L igual a zero. E eu ainda vou ter um orbital, que é um orbital do tipo 1s, né? E aí eu ainda vou ter o valor de ml, o ml é zero. Então pode ter algum exercício que eu vou fornecer os três números quânticos e vou pedir para vocês identificarem a que camada esse elétron pertence, ou a que subnível esse elétron pertence, ou que orbital esse elétron pertence. Então tem exercício desse tipo. É como se fosse um mapa, né? Um mapa aqueles mapa de caça ao tesouro. Eu passo os números quânticos, vocês vão ter que ir atrás desse elétron. Onde é que ele me dá a localização dele, em termos de orbital. Ou posso passar a localização e pedir para vocês me fornecerem os números quânticos, tá? Então tem exercícios desse estilo. Então vamos lá, ó. Por n igual a 2, né, para o meu nível 2, eu vou ter quantos subníveis, quantas subcamadas possíveis? Eu vou ter duas. A L igual a zero e a L igual a 1. E aí já vai surgir a primeira pergunta. Professor, por que que o L é igual a zero e o L é igual a 1? Porque os valores de L, eles variam de zero até o n menos um, tá? Ou seja, ele nunca vai ter o valor de n, ele sempre vai ter o valor de n menos um, o máximo. Ou seja, os valores de L, eles vão partir de zero e vão até n menos um. Ou seja, se o meu n for igual a 2, eu não preciso fazer nenhuma conta, eu só já vou saber que o L vai ser zero e um, porque o valor máximo que ele pode admitir é n menos um. Então, se o meu n é 2, 2 menos um é um. Então, você vai ter valor zero e um. Então, a explicação é essa, porque alguém poderia perguntar também, professor, por que que no nível um só tem o valor de L e no nível 2 tem dois valores? Também é por conta dessa regra aqui, tá? Essa regra que vai me indicar
a quantidade de subcamadas disponíveis para um determinado nível. Aí vamos lá para o n igual a 3. O n igual a 3, vocês já estão percebendo que tem três níveis, tá? Então, é interessante vocês entenderem por que tem três níveis. Tem três níveis por conta da minha mesma fórmula aqui, ó. O L é igual, ele varia de 0 a n-1. Então, ele vai ser 0, vai ser 1 e vai ser 2, tá? Por que ele não vai ter um L igual a 3, professor? Porque já vai infringir a minha regra do n-1. Outra coisa que vai ajudar vocês também, o número n, né, que me indica o nível ou a camada, esse número, ele também indica o número de subcamadas. Então, eu só mostrei o zero, né, o L variando de 0 a n-1, para vocês entenderem do ponto de vista formal. Mas, por exemplo, o n, o número aqui, né, o meu número, o n igual a 3, o n igual a 2, o n igual a 1, então o próprio valor de n vai me indicar também o número de subcamadas. Então, por exemplo, ó, n igual a 1 é o nível 1, só que ele só vai ter uma subcamada. O n igual a 2 vai ter duas subcamadas. O n igual a 3, três subcamadas. O n igual a 4, quatro subcamadas, assim por diante. Agora, o porquê que cada subcamada tem valores específicos, aí é de acordo com essa formulazinha do L aqui, que eu estou explicando para vocês. Do L igual a 0, variando de 0 até n-1, tá? Então, é de acordo com isso. Então, o número de subcamadas, você pode saber através do valor de n, isso é tranquilo. Agora, o valor numérico de cada subcamada, vocês só vão conseguir entender se usar a fórmula aqui do L, beleza? E aí depois, quando eu saio da subcamada, eu já vou para a região dos orbitais, tá? Então, os orbitais são apresentados aqui para cada nível, tá? Então, aqui, ó, assim. E esse número de orbitais, ele é definido com essa fórmula aqui, ó. 2L mais 1, tá? Então, o número de orbitais e o número de valores possíveis de ml é definido com essa fórmula aqui, ó. 2L mais 1. Então, a gente vai entender agora, ó, por que aqui embaixo, ó, no nível 1, só aparece um orbital aqui, ó, um valorzinho aqui, ó. Por que só aparece? Porque o meu L é 0, então 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então só vai ter um valor, só vai ter um orbital. E esse orbital vai ter o valor de ml igual a 0, tá? Então é importante que vocês tentem entender isso. Aqui em cima, ó, alguém pode perguntar, professor, por que ele aparece 5 orbitais? Tá? Porque o meu L, gente, ele vale 2. Aí, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai ter 5 orbitais, tá? Se eu tenho 5 orbitais, quer dizer que eu vou ter 5 valores de ml. E aí, os valores de ml são escritos assim, ó. Eu começo do zero, e aí, para direita, eu coloco os valores positivos, para a esquerda, eu coloco os valores negativos, tá? Então, ele começa do zero. Então, o meu L, né? Isso aqui eu expliquei também na aula passada. O meu ml, né? O meu ml, ele varia sempre de menos L, né? Ele varia de menos L, passando por zero e até mais L, tá? Ele varia de acordo com isso. Então, se o meu L aqui é 2, então ele vai variar de menos 2 até mais 2. Vai variar nesse intervalo. Então, por isso que está aqui, ó. Menos 2 até mais 2, certo? Então, existe toda essa estratégia aí em relação ao número de orbitais e em relação aos valores de ml, tá? Então, vocês percebem que esses valores aqui, gente, todas essas informações aqui de camada, subcamada e orbital, elas não aparecem aleatoriamente, elas aparecem de acordo com as regras, tá? E todos os números quânticos aqui, eles têm relações entre si, esses três números quânticos aqui. E cada número quântico dá uma informação específica a respeito da localização do elétron. Então, por exemplo, número quântico n, ele vai me indicar a camada ou o nível na qual o elétron vai estar localizado. O número quântico L, ele vai me indicar a forma do orbital na qual o elétron está localizado, tá? E o número quântico ML, ele vai me dar uma indicação da orientação espacial desse orbital, tá? Então, os números quânticos, eles fornecem informações a respeito da localização do elétron, tá? Então, é informação importante também, certo? Pessoal, quero que vocês analisem com calma aí essa questão e, e me digam se vocês conseguem fazer.
E aí, pessoal, vocês acham que dá para fazer? E aí, Márcio, Angélica, que mais? Ó, pessoal, então é o seguinte, ó. Não sei se vocês tiverem tentado, tiverem fazendo, me avisem aí. Responde aí, professor. Tá, então vamos lá, ó. Ah, nessa questão ele fala assim, ó, qual a designação para o subnível, né, que é a mesma coisa de subcamada, qual a designação para n igual a 5 e l igual a 1? Então, designação é eu mostrar o símbolo que vai representar esse subnível, né? Se vai ser um subnível 1S, 2S, 2P, 3P, 4P, esse tipo de coisa, tá? Então, primeira coisa, o meu n igual a 5, ele vai me indicar o meu nível, tá? Então, eu sempre represento a designação com essa notação aqui, ó. Eu coloco o primeiro número do nível, que é o 5, tá? E aí o meu valor de L, eu vou ter que usar a letrinha para representar, né? Se vai ser o 5S, 5P, 5D, 5F, tá? Então meu L igual a 1, o L igual a 1 vale quanto? L igual a 1 vale a letrinha P, né? Então a minha designação para esse subnível vai ser um subnível do tipo 5P, tá? Então o 5 vem de onde? Vem do valor de N. E o P vem de onde? Vem do valor de L, tá? Lembrando os valores de L, né? O valor de L, ele varia como SPDF, ou seja, se ele vale 0, ele é S, se ele vale 1, ele é P, se ele vale 2, ele é D, se ele vale 3, ele é F, tá? Então, a designação desse subnível, ela vira 5P por conta dessas minhas regrinhas, tá? A letra B, ele pergunta quantos orbitais existem nesse subnível, tá? Então, ele pede quantos orbitais existem nesses subníveis. Para mim saber o número de orbital desse subnível, basta usar aquela fórmula: 2L mais 1, tá? Se eu utilizar essa fórmula aqui, eu vou saber quantos orbitais tem no subnível. E aí, 2 vezes L, né? Quanto que é o L? É 1. Então vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 orbitais nesse subnível, tá? Agora, se eu perguntasse assim, quantos orbitais tem nessa camada? Aí vocês teriam que pegar o n e elevar ao quadrado. Teria que pegar 5 e elevar ao quadrado, que é 25. Então teria 5, eu teria 25 orbitais na camada. Como eu não estou olhando para a camada toda, eu estou olhando somente para o subnível específico, que é o L igual a 1. Então, para esse subnível específico, eu vou ter apenas 3 orbitais, tá? A letra C, ele pede para me determinar os valores de ml para cada um desses orbitais. E eu acabei de falar para vocês, ó, ml, né? Os valores de ml são fáceis de determinar. Eles valem sempre, eles valem sempre mais L, né? Eles valem sempre mais L, vírgula, passando por zero e vindo até menos L. Então ele vale nesses intervalos. Então, de mais L a menos L, né? Como se fosse uma régua. Aquelas réguas de escala negativa e escala positiva. Então, eles valem isso. Então, os valores de ml aqui para mim, eu posso desenhar, eu posso escrever de várias maneiras. Eu prefiro sempre escrever em forma de caixinhas. Então, é assim, ó. Eu posso, como eu tenho 3 orbitais, eu vou ter 3 caixinhas. Então, eu desenho assim, ó. Desenho as 3 caixinhas. Tá aqui, ó. 3 caixinhas. Beleza? Aí a do centro eu coloco o valor zero. Da direita, eu coloco o valor positivo, que é o mais um, e da esquerda eu coloco o valor negativo. Alguns livros, gente, eles trocam essa ordem aqui, então não vai ter muita diferença aqui para a gente não, tá? Então a gente tem esses valores, então ele vai sair de mais L e vindo até menos L passando por zero. Então os três valores possíveis de ml são esses valores aí, ó, mais um, zero e menos um, tá? Como que eu sei, professor, que são esses valores? Porque eu sei que eu vou ter 3 orbitais. Então, eu sei que eu vou ter 3 valores de ml. E sei que os valores de ml variam de mais L a menos L. E quem que é o L? É 1. Então, ele vai variar de mais um até menos um. Ou de menos um até mais um. Tá? Não importa a ordem. Pessoal, deu para entender aí?
Deu sim. Eu acho que eu estava falando e vocês não estavam escutando, gente. Essa questão aqui ele fala sobre o número total de orbitais associados ao número quântico principal n igual a 3, né? E aí, para fazer o cálculo, né, para identificar o número total de orbitais associados a esse número quântico, né, então eu quero saber o número de orbitais associados a uma camada, né? Basta eu pegar o valor de n e elevar ao quadrado, né? Então aí eu pego 3, né? O n ao quadrado é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, com essa expressãozinha aqui, eu vou conseguir identificar o número total de orbitais associados a essa camada. Então, na fórmula anterior, que é o 2L mais 1, eu tenho o número de orbitais associados à subcamada. E agora não. Quando eu uso essa fórmula do n ao quadrado, eu estou trabalhando com o número de orbitais da camada toda, tá? Só que a gente, ó, poderíamos resolver essa questão de outra maneira. Não olhando apenas para essa fórmulazinha aqui simples, a gente poderia fazer uma contagem tentando entender o número de orbitais totais em cada nível. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho, ó, quando eu tenho n igual a 3, quando eu tenho n igual a 3, eu vou ter os valores de L, né? Os meus valores de L possíveis, tá? Então, meus valores de L, eles vão ser quem? Eles vão ser 0, tá? Vão ser 1, tá? E vão ser 2. Então, os valores de L possíveis serão 0, 1 e 2, tá? Então é o seguinte, ó. Para esse valor de L igual a 0, esse valor de L igual a 0, eu vou ter um orbital do tipo 3s. Então, eu vou ter um orbital do tipo 3s. Por quê, professor? 3 é o meu nível que eu estou trabalhando e o Lzinho aqui valendo 0, ele vale s. Eu vou ter um orbital do tipo 3s, tá? Para o meu L igual a 1, o meu L igual a 1, eu vou ter três orbitais, né? Para o meu L igual a 1, eu vou ter três orbitais do tipo 3p, tá? Eu vou ter três orbitais do tipo 3p, tá? E para o meu L igual a 2, eu vou ter 5, tá? O meu L igual a 2, eu vou ter 5 orbitais do tipo 3d, tá? Então, por que vai aparecer isso aqui, professor? Vai aparecer esses números de orbitais de acordo com a minha expressão, 2L mais 1, tá? Então, vou aplicar essa expressão 2L mais 1 para cada valor de L. Então, vamos lá. Quando eu aplico para o valor de L igual a 0, vai ser quanto? Vai ser um orbital do tipo 1s. Quando eu aplico essa expressão para o L igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 mais 2, que vai ser igual a 3. Então, vou ter quem? Vou ter os meus três orbitais do tipo 3p. Quando eu aplico essa expressão 2L mais 1 para o 2, vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu vou ter aqui os meus 5 orbitais do tipo 3D. Vou ter um total de 9 orbitais para esse meu nível. Então, se eu quiser utilizar a fórmula do n quadrado, eu posso utilizar.
Mas se eu tiver o pleno conhecimento dos números quânticos e das relações entre eles, eu nem preciso decorar nenhuma fórmula. Não preciso decorar nenhuma dessas expressões aqui. Apenas com o meu raciocínio e com a minha relação entre os números quânticos, eu consigo chegar no número de orbitais, tá? No número possíveis de orbitais para uma camada, tá? Então, vocês vão ter liberdade para usar as expressões que quiserem para determinar, tá? Essa questão de número de orbitais. Deu para entender aí, pessoal? Pessoal, agora é o seguinte, ó. Um questionamento aí para vocês, ó. Por que não é possível ter um orbital 2D, mas é possível ter um orbital 3D? Ó, vamos tentar entender isso aqui, ó. Seguinte, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês precisam entender uma coisa, ó. Com esses simbolismos aqui, gente, ó, esse número aqui da frente, ó, ele indica quem? Ele indica o valor de N, é o meu nível, é a camada. E a letra vale quem? O valor de L, que é o subnível, que é a subcamada, beleza? Então vamos lá. Por que o 2D não existe? Então vamos lá. 2D quer dizer o quê? Quer dizer, então vou só colocar aqui, ó, 2D, tá? O 2D quer dizer que eu estou trabalhando com o meu N, né? Estou trabalhando com o meu N igual a 2. O meu N igual a 2, eu só vou ter dois valores de L possíveis, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Para o meu N igual a 2, deixa eu voltar. Eu só vou ter dois valores de L possíveis, que é o L igual a 0 e o L igual a 1. Esse 0 é um orbital do tipo S e esse 1 é um orbital do tipo P. Então, para o nível 2, eu só vou ter orbitais do tipo 2s, tá? Então, só vou ter orbitais do tipo 2s e só vou ter orbitais do tipo 2p. Do tipo 2D não vai existir. Por quê? Porque o meu L, ele só vale entre 0 e n menos 1. Ele só vale de L até n menos 1. Então, se meu N é 2, ele só vai valer 0 e 1. Ele não vai poder valer 2, nem vai poder valer 3, nem nada disso. Tá? Ele tem um teto, ele tem um limite. Ele só varia entre 0 e n menos 1. Tá? Então, só vai valer. Então, obviamente, ele só vai valer 0 e 1, que são orbitais do tipo S e do tipo P. Consequentemente, para o nível 2, só vai existir orbitais do tipo 2s, do tipo 2p. Tá? Então, beleza. Então, já tem essas informações aqui. Então, eu já sei mais ou menos por que não existe. Eu já sei porque não existe orbital 2D, tá? Porque não é permitido, do ponto de vista quântico. E ele pergunta, mas é possível ter um orbital 3D, né? Então vamos entender por que tem um orbital 3D? Esse orbital 3D, ó, então 3D tá aqui, ó, beleza. Desenho aqui, 3D, tá. Então 3D quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando no nível N igual a 3, né? Estou trabalhando com nível, né? N igual a 3 aqui. Trabalhando com nível N igual a 3, certo? Esse meu N igual a 3, como eu acabei de falar para vocês, eu vou ter três valores possíveis de L. Vai ser o L igual a 0, vai ser o L igual a 1 e vai ser o L igual a 2, tá? O L igual a 0, orbital do tipo S. O L igual a 1, orbital do tipo P, tá? O L igual a 2, orbital do tipo D. Portanto, eu vou ter quem? Vou ter orbitais do tipo 3s, vou ter orbitais do tipo 3p, e aqui tem um Dzinho, ó. Então vou ter também orbitais do tipo 3D. Então por que não é possível ter orbitais 2D, mas é possível ter orbitais 3D? Por conta das minhas relações entre os números quânticos, especificamente o número quântico principal N e o número quântico de momento angular L. Tá? Então o número quântico de momento angular, que é o número quântico L, ele depende do número quântico N. O número quântico L, ele nunca vai poder ser maior ou igual ao valor de L, ou de N, tá? Então, o valor de L nunca vai poder ser maior ou igual ao valor de N. Ele sempre tem um limite. Ele só vale até o N menos 1.
que é o teto dele. Então ele sai de zero e vai até o n-1. Então, gente, é muito fácil, não precisa de matemática, não, ó, isso aqui. Então, por exemplo, ó, vamos lá, só para facilitar, ó. Digamos que o meu n, agora não vai funcionar, o meu n vale 4, tá? Meu nível vale 4. Eu quero saber os valores de L, né? Quero saber os valores de L. Fácil demais. O meu L ele só vai valer 0, ele vai valer 1, ele vai valer 2, ele vai valer 3. Pronto, morreu. O L não vai poder valer mais nada do que isso. Ele vai só do 0 até o n-1. Quem é o n-1? É 4 menos 1, que é 3. Então você vai morrer aqui no 3. Então, digamos que agora ó, eu tenho um n igual a 5. Agora eu quero saber quais valores de L possível. Não preciso de matemática. Eu sei que ele vai até o n-1. Então ele vale 0, ele vale 1, ele vale 2, ele vale 3, ele vale 4. Pronto, ele só vai valer até aqui. Vale 4. Agora, digamos que eu tenho n igual a 1. Quando eu tenho n igual a 1, n igual a 1, quer dizer que meu L vai morrer aqui no 0. Só tem um valor. Ele vale 0. Deu para entender, gente? Então não precisa de matemática, de fórmula. Só vocês entenderem a lógica. Então o valor de L ele está relacionado com o valor de N. Mas que relação é essa, professor? O L ele vai partir de 0 e vai até o limite máximo, que é o N-1. Ou seja, ele sai de 0 e vai até N-1. Então, se o N é igual a 4, o limite só pode ir até 3. Então, ele sempre vai o valor até uma unidade menos do valor de N. Se o meu N é 5, ele só vai até o 4. Se o meu N é 1, só vai até o 0. Beleza, gente? Deu para entender isso daí? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Certo. Então, as explicações para essas questões aqui de possibilidades de orbital 2D não existir e o orbital 3D existir, elas estão de acordo aí com uma relação entre os números quânticos, tá? Especificamente N, número quântico N e número quântico L, tá? Aqui nessa parte da aula, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos orbitais em si, tá? Então, eu já falei hoje do conceito de orbital, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o que esses orbitais representam. Então, os orbitais, como eu falei lá na aula passada, né? Os orbitais, eles são entidades que aparecem através da resolução da equação de Schrödinger, tá? Então, os orbitais nada mais são do que as funções de onda lá da equação de Schrödinger. Só que as funções de onda, elas são expressões matemáticas muito complexas, tá? E aí elas não iriam ajudar os químicos a terem uma noção de localização dos elétrons. Você vai olhar para uma expressão matemática, o que você vai achar dela? Nada, né? Não vai indicar nada. E aí o que acontece? Os químicos pegaram essa expressão matemática e plotaram ela. Ou seja, eu peguei uma expressão e a partir dessa expressão eu vou construir um gráfico, tá? Eu vou construir um gráfico, um contorno relativo a essa expressão. E aí esse contorno a gente chama de orbital, tá? Então, como a função de onda, né? Ela me fala, ela diz respeito à probabilidade de encontrar o elétron, ou seja, o quadrado da função de onda diz respeito à probabilidade de encontrar o elétron, então eu vou pegar essa função de onda ao quadrado e vou desenhar num programa 3D. Então, quando eu desenho, esses desenhos serão quem? Serão os orbitais. Então, vocês vão ver os orbitais aqui na vida de vocês, na vida acadêmica de vocês, na química, muito, né? Então, vão ter orbitais do tipo S, orbitais do tipo P, do tipo D, né? E aí eles vão ter desenhos. E aqueles desenhos orbitais, eles não acontecem porque o químico quis desenhar uma bolinha ou quis desenhar um negocinho lá daquele jeito. Não. Aqueles orbitais, eles aparecem quando eu ploto as funções de onda, tá? Num programa gráfico, tá? Então eles aparecem naturalmente através da resolução da equação de Schrödinger, certo? Então a forma dos orbitais, elas têm aquela fórmula por conta da própria matemática, da equação que vai dar origem aos orbitais. Então vamos lá. Vamos estudar o primeiro orbital. Então, representação de orbitais. Então, o nosso primeiro orbital que a gente vai estudar são orbitais S, do tipo S. Alguém fala assim, professor, por que o nome dele é orbital do tipo S? O orbital, ele tem esse nome por quê? Porque o S é de acordo com o número quântico L, né? Então, quando o meu L vale 0, quer dizer que eu vou ter orbitais do tipo S. Então, o número quântico L é o número quântico chamado número quântico de momento angular orbital. Então, ele especifica, ele diz respeito à forma dos orbitais, tá? Então, quando o meu L é igual a 0, então todos os orbitais que tiverem L igual a 0 serão orbitais do tipo S, tá? Certo. Então, primeira coisa, ó.
Primeira informação. Então, a gente vai trabalhar aqui com informações qualitativas a respeito dos orbitais do tipo S. Primeira coisa, todos os orbitais do tipo S são esféricos. Então, vamos lá, eu vou ter um orbital do tipo S lá no nível 1, tá? E vou ter um orbital do tipo S no nível 2, tá? Então tá aqui, o orbital do tipo S no nível 1 e o orbital do tipo S no nível 2. Ambos são esféricos. O que que vai mudar, professor? Só vai mudar o tamanho. Por quê? Porque à medida que n aumenta, os orbitais S ficam maiores, tá? Então, o orbital 1s, ele é menor do que o orbital 2s. O 2s é menor do que o orbital 3s. Então, o númerozinho aqui da frente, o n, ele vai me indicar o tamanho. Agora, a forma dele não vai mudar. Por quê? Porque a forma do orbital depende do valor de L. E todos têm L igual a zero, que são orbitais do tipo S. Então, a forma dele não vai mudar. Todos serão esféricos. No entanto, o tamanho muda, de acordo com o valor de N, tá? Então, essa é a primeira informação. É, esses orbitais também, eles têm uma coisa chamada de nó, que é uma região no espaço onde a probabilidade de encontrar um elétron é zero, tá? Então, nesses nó, né, que existem nos orbitais, é, a gente tem uma região nula, onde eu não consigo encontrar o elétron. Então, depois a gente vai ver isso aí. Então, para um orbital do tipo S, o número de nó, ele é sempre n menos um, né? Então, para o orbital do tipo S, na verdade, o número de nó, ele é especificado por n menos um. Então, se um orbital do tipo S, né, ele tem esses valores de n aqui específicos, então ele vai me dar uma indicação do número de nó. Então, especificamente, tá? Os orbitais do tipo S, eles não apresentam nó, tá? Então, a gente só vai ver esses nós nos orbitais do tipo P, tá? Na verdade, essa expressãozinha aqui está errada, tá? Na verdade é L... Na verdade, deixa eu ver. Não, é N menos um mesmo, tá? Eles não vão, eles não vão me indicar o número de nós aqui nos orbitais do tipo S. Todos são esféricos, tá? Deixa eu ver aqui. Não, eu falei... Deixa eu só pegar. Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu falei para vocês uma informação incorreta, tá? O número de nós, ele é determinado por essa expressão aqui, ó, n menos um, que é a mesma expressão das horas de L, tá? Então, para um orbital do tipo S, o número de nós vai ser identificado por essa expressão, n menos um. E alguém vai lembrar assim, e alguém vai estar na dúvida, professor, o que é o nó mesmo? É uma região do espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então, por mais que o meu orbital, isso aqui é até meio confuso, por mais que o meu orbital ele seja a região do espaço onde é maior a probabilidade de encontrar o elétron, mas dentro desse orbital vai ter uma região específica que a minha probabilidade de encontrar o elétron vai ser zero. E isso é chamado de nó, tá? Então, nessa expressão aqui, ó, é mostrado para vocês um recorte. Então, essas figuras aqui, gente, em azul, é como se eu pegasse o orbital S, que ele é esférico, e eu vou recortar. Então, eu vou fazer até uma analogia meio bizarra. É como se o orbital S fosse uma melancia. Aí eu vou partir a melancia bem no meio para ver a parte interna da melancia. Então, essa figura ela representa um corte transversal no meu orbital. Então, eu fiz um corte transversal para identificar, para me visualizar a parte interna, tá? Então, por exemplo, ó, o orbital 1s, esse carinha aqui, o orbital 1s, ele não vai ter nenhum nó, tá? Por quê? Porque o número de nós é n menos um, tá? Então, se meu n é 1, 1 menos 1, 0. Então, não vai ter nó. E aqui no gráfico, ó, esses gráficos aqui de baixo é a minha representação gráfica dos orbitais. Então, ele mostra assim, ó, a altura do gráfico indica a densidade de pontos à medida que ocorre o afastamento da origem. Então, ele mostra basicamente a densidade de probabilidade, porque ele é um psi ao quadrado, em função de onda ao quadrado. Então, vamos lá. O meu, o meu orbital 1s, ele não tem nenhum nó. Agora, quando eu vou para o orbital 2s, ele já apresenta um nó, tá? Que é essa regiãozinha aqui onde eu estou marcando. Por que ele apresenta um nó, professor? Porque, gente, ó, o nó é determinado por n menos um. Então, quem que é o n? É 2. 2 menos um, 1. Então, ele vai ter um nó. E aqui no gráfico, onde é que aparece o nó? O nó é essa região aqui, onde a minha probabilidade é zero. Então, a probabilidade é aqui o meu eixo y. Esse meu eixo y é a probabilidade que vai representar por P, e o meu eixo x é o meu R, que é a distância do elétron em relação ao núcleo. Então, percebe que aqui, ó, nessa região do gráfico, o meu valor de P é zero.
Então aqui é o meu nó. Quando eu vou pro 3S, eu tenho quantos nós? Eu tenho dois, ó. Esse nó aqui e esse outro nó. Então o que são os nós? São regiões onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero, tá? Então mesmo dentro de um orbital existe os nós, ou seja, dentro de um orbital existe regiões específicas onde eu não vou conseguir localizar o elétron, tá? Então como a gente trabalha com probabilidades, é interessante a gente ter em mente isso, que embora o elétron é uma região do espaço que me forneça a probabilidade de encontrar o elétron, mas dentro dessa região ainda existe probabilidade ainda existe regiões, sub-regiões, que a chance de encontrar o elétron é zero, tá? Então isso que é engraçado. Falando também de probabilidade de encontrar o elétron, e de acordo com o que a gente viu anteriormente, existe uma coisa também chamada de função de distribuição radial, que é basicamente aqueles gráficos que eu mostrei nesse instante aqui embaixo. Ó. São esses gráficos. Eu só fiz mudar eles lá pro outro lado, tá? E aí eles mostram pra gente uma coisa interessante, ó. Mostra assim, ó. A função de... Deixa eu mexer aqui, pronto. Essa função de distribuição radial, ele mostra a probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar em uma camada estreita de raio R, de espessura dr ao redor do núcleo. Ou seja, a função de distribuição radial, ele mostra basicamente a probabilidade de encontrar o elétron perto do núcleo. E aqui vocês percebem, então é um gráfico de P, função de distribuição radial P, em função de R, tá? No espaço ao redor do núcleo. Percebem aqui, gente, ó, que um S, né? O orbital do tipo 1S, olha aqui a probabilidade dele, ó, é bem alta. É bem alta onde, professor? Para os valores pequenos de R, porque R está crescendo da esquerda para a direita. Então, o que isso me leva a crer? Que os orbitais, os elétrons que estão no orbital do tipo 1S, eles estão mais próximos do núcleo, tá? Então, por que eu estou dizendo isso, professor? Porque a probabilidade de encontrar os elétrons do tipo 1S, ela está aqui, ó, no máximo dela está aqui. O máximo dela está perto dos meus menores valores de R, tá? Aí agora, quando eu vou lá para o orbital 3S, ó, o orbital 3S, o máximo dele já está por aqui, ó. Então, o orbital, os elétrons localizados nos orbitais 3S, eles já estão bem afastados do núcleo. Já está entre 10 e 15 raios de Bohr, que é uma unidade medida para essas distâncias atômicas aqui. Tá? Então, percebe que os orbitais 3S, eles estão mais afastados do núcleo. Tá? Então, à medida que eu aumento aqui o número quântico principal dos orbitais do tipo S, eu estou tornando meus elétrons mais afastados do núcleo, tá? Então, essa densidade de probabilidade, ele me dá essa informação estatística a respeito de localização do elétron, tá? Então, percebe que eu não estou dizendo onde o elétron está localizado especificamente. Eu estou falando de probabilidades, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Aqui, gente, é só mostrando rápido é, a forma dos orbitais, né? Que eu já falei que ela tem o mesmo contorno, a mesma como que é o nome aqui que eu usei? Ela tem a mesma geometria, né? Todos são esféricos, né? A única coisa que vai variar é o tamanho, e o tamanho varia de acordo com o valor de n, né? Tá. Eu já vou aproveitar, já que a gente está falando de orbitais, eu já vou falar do orbital do tipo P também. Então vamos lá, os orbitais do tipo P, eles são orbitais na qual, é, cadê? Tá. São orbitais na qual tem um L igual a 1, tá? E vocês viram que para o L igual a 1, eu vou ter quantos orbitais? Eu vou ter 2L mais 1. 2 vezes 1, 2. Então, L igual a 1, vou ter um total de 3 orbitais. Tá? Então, orbitais do tipo P existirão, né? Um orbital do tipo P, obrigatoriamente eu vou ter 3 orbitais, né? Existem 3 orbitais P. Tá? Porque quando eu jogo na expressãozinha, eu consigo chegar no número possível de orbitais. Quando eu tenho um L igual a 1, que são orbitais do tipo P, eu tenho 3 orbitais. Beleza. Esses orbitais, eles são desenhados, são gerados como tendo orientação Px, Py e Pz. Ou seja, Px, Py e Pz é a própria orientação, tá? Então, os três orbitais P, eles localizam-se ao longo dos eixos x, y e z de um sistema cartesiano, né? Sistema cartesiano 3D, né? X, Y, Z, eixos cartesianos, tá? Essas letras, elas não aparecem do nada, elas correspondem aos valores permitidos de ml, tá? Então, meu valor de ml, ml menos 1, 0 e mais 1, tá?
Então, esses X, Y, Z, eles estão relacionados com os valores de ml. Aí alguém vai falar, por quê, professor? Porque lá na aula passada, eu falei que esse número quântico ml, que é o número quântico, o nosso terceiro número quântico, o número quântico magnético, ele refere-se à orientação dos orbitais, orientação espacial, tá? Então, esses numerozinhos aqui, gente, eles me indicam a orientação espacial dos orbitais. Então, se o orbital tem um ml igual a -1, ele vai ter uma orientação. Se ele tem um ml igual a 2, vai ter outra orientação. Beleza? Então, os orbitais do tipo P, eles têm uma forma diferente dos orbitais do tipo S. Ele forma uma coisa chamada de dupla alter. A gente vai ver já já. E à medida que n aumenta, os orbitais P também ficam maiores, tá? E todos os orbitais P têm um nó. E aí a gente vai ver já já essa questão do nó. Então essa tá a figurinha, gente, ó. Aqui são as nossas figurinhas, tá? Dos orbitais. Então, ó, um orbital PZ é um orbital que é construído ao longo do eixo Z. Um orbital PX, orbital construído ao longo do eixo X. Orbital PY, orbital construído ao longo do eixo Y. E aqui no meio, gente, ó, nessa regiãozinha que eu tô riscando, é aquilo que a gente chama de nó. E o nó dos orbitais do tipo P, eles acontecem numa região bastante peculiar. Eles acontecem no núcleo, tá? Então tá aqui, ó. Eu acho que eu fui pro lugar errado. Então tá aqui, ó. Todos os orbitais P, eles vão ter um nó. E o nó vai estar localizado onde, professor? No núcleo. Então quer dizer o quê? Que os elétrons pertencentes aos orbitais do tipo P, a probabilidade de encontrá-los próximos ao núcleo é zero. Ou ali no núcleo é zero. Tá? Então, essa é a informação interessante. Então, qual a informação também que a gente pode inferir a respeito dos orbitais, gente? Esses desenhos dos orbitais em si, eles vão me dar uma indicação de uma região específica do espaço onde vai estar localizado o elétron, tá? Então, esses desenhos, eles aparecem na química, eles não aparecem do nada, tá? Eles aparecem para me indicar uma região de onde os elétrons poderão estar localizados em termos de probabilidade, tá? E aí, professor, por que eu estou estudando isso aqui mesmo, hein? Porque eu estou estudando os modelos atômicos. E aí nós estamos tratando do modelo atômico atual. E o modelo atômico atual, ele estuda especificamente a estrutura eletrônica. Por quê? Porque para o químico, o químico está interessado especificamente nos elétrons, tá? No elétron. Porque o elétron, ele é o responsável pelas propriedades químicas dos átomos, né, e dos compostos, né? Então, toda a reatividade, todas as reações químicas, elas acontecem através de trocas de elétrons, né? Compartilhamento, doação de elétrons. Então, o elétron, dentro do átomo, ele tem um papel de protagonista aqui para a química. Então, se eu sou químico, eu preciso entender o comportamento do elétron, tá? E esse comportamento, ele é fornecido através do modelo atômico atual. E o modelo atômico atual, ele não trabalha com localização específica do elétron. Por quê? Porque ele trata o elétron como uma onda, né? A gente viu lá na dualidade onda-partícula, tá? E a gente tem ainda o princípio da incerteza. Então, não tenho capacidade de determinar a localização específica do elétron. Então eu trabalho com quem? Com probabilidade de encontrar o elétron. E aí as probabilidades, elas são originadas da função de onda. E a função de onda é uma expressão matemática. Só que para o químico visualizar a localização do elétron uma função de onda numa expressão matemática é difícil. Então o que os químicos fizeram? Pegaram essa expressão matemática e plotaram num gráfico. E aí gera os orbitais. E ele vendo o orbital, ele consegue ter uma ideia. Ó, o desenho desse orbital está me indicando que o elétron pode estar localizado nessa região. Tem as regiões dos nós, onde a minha probabilidade é zero, então o elétron não vai estar aqui. Então os orbitais, eles são ferramentas que o químico usa para poder inferir sobre a localização do elétron, tá? Então, gente, eu falei muito rápido aqui esse final, era só para fazer um apanhado geral do porquê a gente está estudando isso aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida deu para entender? Ficou bem claro. Então é o seguinte, gente, próxima aula aí a gente iremos falar dos orbitais do tipo D, orbital do tipo F, super rápido, tá? E depois a gente vai falar de uma coisa chamada de energia. A gente nem falou de energia ainda, a gente vai falar das energias, tá? E aí depois das energias dos orbitais, a energia ela vai me dar também uma indicação a respeito da distribuição eletrônica, tá? Então a gente vai falar desses dois tópicos aí, ainda, os orbitais tipo D, F e energia. E aí depois a gente vou colocar mais uma lista de exercícios para a gente dar prosseguimento à nossa disciplina aí já para a parte final. Beleza, gente? Beleza. Então, boa noite para todos aí e até a próxima.
Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.